Salve, salve, galerinha! Voltamos aí para falar de WACC ou média ponderada, que você pode encontrar esse conceito aí na sua prova de certificação. WACC nada mais é do que média ponderada, média sobre peso. Média você já sabe como calcula, soma todos os valores, divide aí pela quantidade, e a média ponderada é quando você tem uma ideia de média, mas com pesos diferentes, né? Lembra lá nas suas provas, né? Não sei se você pegou essa época, mas na minha segunda graduação, nós tínhamos prova durante o semestre, certo? E essas provas que nós tínhamos, provas e trabalhos que o professor fazia, ela tinha uma média aí de 3 em relação à sua nota final. E no final do semestre nós fazíamos aí um grande provão de todas as matérias, e o resultado dessa prova ele tinha um peso aí de 70% em relação à sua nota, ou seja, não adiantava ir bem tirar 10 em todas as provas do semestre e mal na última prova, porque o peso dela era muito maior em relação às outras provas. Quando você tem que fazer cálculos desse tipo, você utiliza o WACC ou média ponderada, certo? Qual a média de duas taxas com pesos diferentes? Qual a média quando você tem aí notas diferentes ou notas iguais, né, com pesos diferentes? Eu tirei 10 na média que valia 3, então eu tenho 3. Eu tirei 9 na nota em que valia 70%, qual vai ser a minha média? Essa é a ideia de média ponderada. Não te preocupa, não cai esse tipo de cálculo lá na sua prova, mas é importante você entender o conceito de WACC ou média ponderada. Quando você vê esse tipo de termo, é média ponderada que está falando, e é muito utilizado em investimento para você descobrir qual que é o custo médio ponderado de capitais, por exemplo, de uma empresa que capta aí recursos de terceiros e recurso próprio. Cada um tem um peso diferente, cada um tem uma taxa diferente, e eu preciso saber qual que é o custo médio de capital dessa empresa. Então eu faço o WACC ou um cálculo de média ponderada. Te vejo na próxima aula para a gente encerrar aí com noções de HP, que também pode cair alguma coisa de matemática financeira, conceito disso, não cálculo, mas pode cair na sua prova. Te aguardo para a nossa aula final na próxima aula. Um abraço!